Vamos lá, querido aluno, querida aluna, para mais uma aula sobre CTB, Código de Trânsito Brasileiro. Professor Raul Alves aqui com você. Em mais uma aula, desta vez, falaremos do artigo 151 ao artigo 200 do CTB, tá bom? E ao final, como sempre, faremos aí algumas questões para a gente massificar o conteúdo que nós vamos ver na aula de agora. Acompanhe comigo. Artigo 152. O exame de direção veicular será realizado perante comissão integrada por 3 membros designados pelo dirigente do órgão executivo local de trânsito. Parágrafo 1º. Na comissão de exame de direção veicular, pelo menos um membro deverá ser habilitado na categoria igual ou superior à pretendida pelo candidato. Se o candidato está ali fazendo o exame para a categoria A, pelo menos um membro deverá ser habilitado na categoria A, e assim por diante, tá? B, C, D, ok? Tá bom? Parágrafo 2º. Os militares das Forças Armadas e os policiais e bombeiros dos órgãos de segurança pública da União, dos Estados e do DF, que possuírem curso de formação de condutor ministrado em suas corporações, serão dispensados para a concessão do documento de habilitação, dos exames aos quais se houverem submetido com aprovação naquele curso, desde que nele sejam observadas as normas estabelecidas pelo CONTRAN, tá? Apesar de ter essa regra aí, o que a gente vê muito em pré-requisito para um curso público é que o candidato já possua a CNH, tá? E lá vai estar escrito se é CNH, se é CNH-A, se é CNH-B, etc, tá? Parágrafo 3º. O militar, o policial, o bombeiro militar interessado na dispensa de que se trata o parágrafo 2º, instruirá seu requerimento com ofício do comandante, chefe ou diretor da unidade administrativa onde prestar o serviço, do qual constará o número do registro de identificação, naturalidade, nome, filiação, idade e categoria em que se habilitou a conduzir, acompanhado de cópia das atas dos exames prestados. Artigo 154. Os veículos destinados à formação de condutores serão identificados por uma faixa amarela de 20 centímetros de largura, pintada ao longo da carroceria, a meia altura, com a inscrição Autoescola na cor preta. Parágrafo 1º. No veículo eventualmente utilizado para aprendizagem, quando autorizado para servir a esse fim, deverá ser afixada ao longo de sua carroceria, a meia altura, faixa branca removível e 20 centímetros de largura com inscrição Autoescola na cor preta. Parágrafo 2º. As idades máximas dos veículos destinados à formação de condutores nas categorias de habilitação de que trata o artigo 143, não computado o ano de fabricação. Serão de 8 anos para os veículos destinados ali ao treinamento, à capacitação para a categoria A, 12 anos para a categoria B, 20 anos para a categoria C, D e E. Interessante isso aqui. Isso quer dizer o quê, pessoal? Que, por exemplo, uma moto, 8 anos, sem contar o ano de fabricação, tá? Se a moto possuir ali o ano de fabricação 2025, só passará a contar no cômputo desses 8 anos o ano de 2026 em diante, tá bom? Assim para carro, por exemplo, assim para caminhão, etc e tal, tá? Artigo 155. A formação de condutor de veículo automotor será realizada por instrutor autorizado pelo órgão executivo de trânsito dos estados ou do DF, pertencente ou não à entidade credenciada. Parágrafo único.
ao aprendiz será expedida a autorização para aprendizagem, de acordo com a regulamentação do CONTRAN, após a aprovação dos exames de aptidão física, mental, de primeiros socorros e sobre legislação de trânsito. Ok? Artigo 156. O CONTRAN regulamentará o credenciamento para prestação de serviço pelas autoescolas e outras entidades destinadas à formação de condutores e, e as exigências necessárias para o exercício das atividades de instrutor e examinador. Instrutor é aquele que vai ensinar o aluno na autoescola. Examinador é quem vai aplicar a prova e verificar os conhecimentos do examinando, ok? Artigo 158. A aprendizagem só poderá realizar-se, 1. Nos termos, horários e locais estabelecidos pelo órgão executivo de trânsito. 2. Acompanhado o aprendiz por instrutor autorizado. Parágrafo 1º. Além do aprendiz e do instrutor, o veículo utilizado na aprendizagem poderá conduzir apenas mais um acompanhante. Isso aqui quer dizer o quê, pessoal? Isso aqui quer dizer o quê? Imagina aí na sua cidade, que tem aquele local ali onde pessoas que estão aprendendo a dirigir pedem lá para o seu parente, ir lá e lhe dar uns toques e lhe ensinar a dirigir, sem ser necessariamente uma autoescola, sem ser necessariamente um processo formal, tá? Em regra, isso é proibido, tá bom? Artigo 159. A Carteira Nacional de Habilitação, 1, poderá ser emitida em meio físico ou digital, a critério do candidato ou do condutor. 2. Deverá conter fotografia, nome, número de inscrição no cadastro de pessoa física, CPF, e demais requisitos estabelecidos pelo CONTRAN. E terá fé pública e equivalerá a documento de identidade no território nacional. Parágrafo 1º. É obrigatório o porte da permissão para dirigir ou da CNH quando o condutor estiver à direção do veículo. Se você está dirigindo, conduzindo um veículo, seja moto, seja carro, qualquer categoria, ok? Você precisa estar com a sua CNH portando-a, caso você seja parado para averiguação de algum agente de trânsito, ok? Parágrafo 1º-A. O porte de documento de habilitação será dispensado quando, no momento da fiscalização, for possível ter acesso ao sistema informatizado para verificar se o condutor está habilitado. Parágrafo 3º. A emissão de nova via da Carteira Nacional de Habilitação será regulamentada pelo CONTRAN. Parágrafo 5º. A Carteira Nacional de Habilitação e a permissão de dirigir somente terão validade para a condução de veículo quando apresentada em original. Parágrafo 6º. A identidade da Carteira Nacional de Habilitação expedida e a de autoridade expedidora serão registradas no RENAC. Parágrafo 7º. A cada condutor corresponderá um único registro no RENAC, agregando-se neste todas as informações. 8º parágrafo. A renovação da validade da CNH ou a emissão de uma nova via somente será realizada após quitação de débitos constantes do prontuário do condutor. Parágrafo 10. Na hipótese de redução da periodicidade de renovação dos exames, de que trata o artigo 147, parágrafo 4º, a validade da CNH ficará condicionada ao prazo de vigência do exame de aptidão física e mental. Parágrafo 12º. Os órgãos ou entidades executivas de trânsito dos estados e do DF enviarão por meio eletrônico, com 30 dias de antecedência, aviso de vencimento da validade da CNH a todos os condutores cadastrados no RENAC com endereço na respectiva unidade da federação. Artigo 160. Condutor condenado por delito de trânsito deverá ser submetido a novos exames para que possa voltar a dirigir.
de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN, independentemente do reconhecimento da prescrição, em face da pena concretizada na sentença. Parágrafo 2º. No caso do parágrafo anterior, a Autoridade Executiva Estadual de Trânsito poderá apreender o documento de habilitação do condutor até a sua aprovação nos exames realizados. Artigo 161. Constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito deste Código ou da legislação complementar, e o infrator sujeita-se às penalidades e às medidas administrativas indicadas em cada artigo deste capítulo e às punições previstas no capítulo 19 deste Código. Artigo 62. Dirigir veículo. 1. Sem possuir CNH, permissão para dirigir ou autorização para conduzir ciclomotor. Infração gravíssima, penalidade, multa 3 vezes, medida administrativa, retenção do veículo até a apresentação do condutor habilitado. 2. Com carteira nacional de habilitação, permissão para dirigir ou autorização para conduzir ciclomotor, cassado ou com suspensão do direito de dirigir. Infração gravíssima, penalidade, multa 3 vezes, medida administrativa, recolhimento do documento e de habilitação e retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado. 3. Com carteira nacional de habilitação ou permissão para dirigir de categoria diferente da do veículo que esteja conduzindo. Infração gravíssima, penalidade, multa 2 vezes e medida administrativa, retenção do veículo até a apresentação do condutor habilitado para aquela categoria. 5. Com CNH vencida há mais de 30 dias, infração gravíssima, penalidade, multa, medida administrativa, retenção do veículo até a apresentação do condutor habilitado. 6. Sem usar lentes corretas de visão, aparelho auxiliar de audição, de prótese física ou as adaptações do veículo impostas por ocasião da concessão ou da renovação da licença para conduzir. Infração gravíssima, penalidade, multa, medida administrativa, retenção do veículo até o saneamento da irregularidade ou apresentação de condutor habilitado. 7. Sem possuir os cursos especializados ou específicos obrigatórios. Infração gravíssima, penalidade, multa, medida administrativa, retenção do veículo até a apresentação do condutor habilitado. Artigo 63. Entregar a direção do veículo à pessoa nas condições previstas no artigo anterior, infração às mesmas medidas previstas no artigo anterior, penalidade também as mesmas, medida administrativa as mesmas do inciso 3 do artigo anterior. O inciso 3 é infração gravíssima, medida administrativa, retenção do veículo até a apresentação do condutor habilitado, tá? Artigo 64. Permitir que pessoas em condições referidas nos incisos do artigo 62 tomem posse do veículo automotor e passe a conduzi-lo na via. Infração as mesmas previstas no 62, penalidade as mesmas do 62 e medida administrativa as mesmas do inciso 3º do artigo 62, que é a retenção do veículo até a apresentação de um condutor habilitado para aquele veículo. Ok? Artigo 65. Dirigir sob influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Infração gravíssima, penalidade, multa 10 vezes e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Medida administrativa. Recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no parágrafo 4º do artigo 270 da Lei 9.503, de 97, o nosso Código de Trânsito Brasileiro. Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de 12 meses. 165-A. Recusar-se a se submeter a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa na forma estabelecida pelo artigo 277. Infração gravíssima, penalidade de multa de 10 vezes, e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Medida administrativa. Recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo
observado o disposto no parágrafo 4º do artigo 270. Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de 12 meses. Artigo 65b. Dirigir veículo sem realizar o exame toxicológico previsto no artigo 148-A deste Código. Infração gravíssima, penalidade, multa 5 vezes e, em caso de reincidência no período de 12 meses, multa 10 vezes e suspensão do direito de dirigir. Parágrafo único. No caso de não cumprimento do disposto no parágrafo 2º do artigo 148-A deste Código, configurar-se-á a infração quando o condutor dirigir veículo após o 30º dia do vencimento do prazo estabelecido. Artigo 65c. Dirigir veículo tendo obtido resultado positivo no exame toxicológico, previsto no caput 148-A deste Código. Infração gravíssima, multa 5 vezes em caso de reincidência no período de 12 meses, multa 10 vezes e suspensão do direito de dirigir. 165d. Deixar de realizar o exame toxicológico previsto no parágrafo 2º do artigo 148-A deste Código após 30 dias do vencimento do prazo estabelecido. Infração gravíssima, penalidade de multa de 5 vezes. Parágrafo único. A competência para aplicação da penalidade de que trata este artigo será do órgão ou entidade executivos de trânsito de registro da CNH do infrator. Artigo 66. Confiar ou entregar a direção do veículo à pessoa que, mesmo habilitada, por seu estado físico ou psíquico, não tiver em condições de dirigi-lo com segurança. Infração gravíssima, penalidade, multa. Artigo 67. Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança conforme previsto no artigo 65. Infração grave, penalidade de multa, medida administrativa, retenção do veículo até a colocação do cinto pelo infrator. Artigo 68. Transportar crianças em veículo automotor sem observância das normas de segurança especiais estabelecidas neste Código. Infração gravíssima, penalidade de multa, medida administrativa, retenção do veículo até que a regularidade seja sanada. Artigo 169. Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança, infração leve, penalidade, multa. Artigo 170. Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública ou os demais veículos. Infração gravíssima, penalidade, multa e suspensão do direito de dirigir. Medida administrativa, retenção do veículo e recolhimento do documento de habilitação. Artigo 171. Usar o veículo para arremessar sobre pedestres ou veículos água ou detritos. Infração média, penalidade multa. Artigo 172. Atirar o veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias. Olha aí os sujões. Infração média, penalidade multa. 173. Disputar corrida. Infração gravíssima, penalidade, multa de 10 vezes, suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo. Medida administrativa, recolhimento do documento de habilitação e remoção do veículo. Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de 12 meses da infração anterior. Artigo 174. Promover na via competição, eventos organizados, exibição e demonstração de perícia em manobra de veículo, ou deles participar, como condutor, sem permissão da autoridade de trânsito, com circunscrição sobre a via. Infração gravíssima, penalidade, multa 10 vezes, suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo. Medida administrativa, recolhimento do documento de habilitação e remoção do veículo. Parágrafo 1º. As penalidades são aplicáveis aos promotores e aos condutores participantes. Parágrafo 2º. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de 12 meses da infração anterior.
Artigo 175. Utilizar-se de veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa, mediante arrancada brusca, derrapagem ou frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus. Infração gravíssima, multa 10 vezes, suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo. Medida administrativa. Recolhimento do documento de habilitação e remoção do veículo. Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no prazo de 12 meses da infração anterior. 76. Deixar o condutor envolvido em sinistro com vítima. 1. De prestar ou providenciar socorro à vítima, podendo fazê-lo. 2. De adotar providências, podendo fazê-lo no sentido de evitar perigo para o trânsito local. E 3. De preservar o local de forma a facilitar os trabalhos da polícia e da perícia. 4. Adotar providências para remover o veículo do local, quando determinadas por policial ou agente da autoridade de trânsito. 5. De identificar-se ao policial e de lhe prestar informações necessárias à confecção do boletim de ocorrência. Infração gravíssima, penalidade e multa 5 vezes e suspensão do direito de dirigir. Medida administrativa, recolhimento do documento de habilitação. Artigo 177. Deixar o condutor de prestar socorro à vítima de sinistro de trânsito quando solicitado pela autoridade e seus agentes. Infração grave, penalidade, multa. Artigo 178. Deixar o condutor envolvido em sinistro sem vítima de adotar providências para remover o veículo do local, quando necessária a medida para assegurar a segurança e a fluidez do trânsito. Infração média, penalidade, multa. Artigo 179. Fazer ou deixar que se faça reparo em veículo na via pública, salvo nos casos de impedimento absoluto de sua remoção e em que o veículo esteja devidamente sinalizado. 1. Em pista de rolamento de rodovias e vias de trânsito rápido, infração grave, penalidade e multa, medida administrativa, remoção do veículo. 2. Nas demais vias, infração leve, penalidade e multa. Artigo 180. Ter seu veículo imobilizado na via por falta de combustível, ficou no prego de combustível. Infração média, penalidade e multa. Medida administrativa, remoção do veículo. Artigo 81. Estacionar o veículo. 1. Nas esquinas e a menos de 5 metros do bordo do alinhamento da via transversal. Infração média, penalidade e multa. Medida administrativa, remoção do veículo. 2. Afastado da guia da calçada, meio fio, de 50 centímetros a 1 metro. Infração leve, penalidade e multa. Medida administrativa, remoção do veículo. 3. Afastado da guia da calçada, a mais de 1 metro. Infração grave, penalidade e multa. Medida administrativa, remoção do veículo. 4. Em desacordo com as posições estabelecidas neste Código. Infração média, penalidade, multa. Medida administrativa, remoção do veículo. 5. Na pista de rolamento das estradas, rodovias, das vias de trânsito rápido e das vias dotadas de acostamento. Infração gravíssima, penalidade e multa, medida administrativa, remoção do veículo. 6. Junto ou sobre hidrantes de incêndio, registro de água ou tampas de poços de visita de galerias subterrâneas, desde que devidamente identificados conforme especificação do CONTRAN. Infração média, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo. 7. Nos acostamentos, salvo motivo de força maior. Infração leve, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo. 8. No passeio ou sobre faixa destinada a pedestre, sobre ciclovia ou ciclofaixa, bem como nas ilhas, refúgios ao lado ou sobre canteiros centrais, divisores de pista de rolamento, marcas de canalização, gramados do jardim público, infração grave, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo. 9. Onde houver guia de calçada, meio fio, rebaixado destinado à entrada ou saída de veículos, infração média, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo. 10. Impedindo a movimentação de outro veículo, infração média, penalidade, multa, medida
e remoção do veículo. 11. Ao lado de outro veículo em fila dupla, infração grave, penalidade multa, medida administrativa, remoção do veículo. 12. Na área de cruzamento de vias, prejudicando a circulação de veículos e pedestres. Infração grave, penalidade multa, medida administrativa, remoção do veículo. 13. Onde houver sinalização horizontal, delimitadora de ponto de embarque ou desembarque de passageiro de transporte coletivo, ou na existência desta sinalização no intervalo compreendido entre 10 metros antes e depois do marco do ponto. Fração média, penalidade multa, medida administrativa, remoção do veículo. 14. Nos viadutos, pontes e túneis, infração grave, penalidade multa, medida administrativa, remoção do veículo. 15. Na contramão de direção, infração média, penalidade multa. 16. Em aclive ou declive, não estando devidamente freado e sem calço de segurança, quando se tratar de veículo com peso bruto total superior a 3.500 kg. Infração grave, penalidade, multa. Medida administrativa, remoção do veículo. 17. Em desacordo com as condições regulamentadas especificamente pela sinalização, placa, estacionamento regulamentado, infração grave, penalidade, multa, medida administrativa, remoção do veículo. 18. Em locais e horários proibidos especificamente pela sinalização, placa proibido estacionar. Infração média, penalidade multa, medida administrativa, remoção do veículo. 19. Em locais e horários de estacionamento e paradas proibidos pela sinalização. Infração grave, multa, remoção do veículo. 20. Nas vagas reservadas a pessoas com deficiência ou idosos, sem credencial que comprove tal condição. Infração gravíssima, penalidade multa, medida administrativa, remoção do veículo. Parágrafo 1º. Nos casos previstos neste artigo, a autoridade de trânsito aplicará a penalidade preferencialmente após a remoção do veículo. Parágrafo 2º. No caso previsto no 16, é proibido abandonar o calço de segurança na via. Artigo 182. Parar veículo. 1. Nas esquinas e a menos de 5 metros do bordo do alinhamento da via transversal. Infração média, penalidade, multa. 2. Afastado da guia da calçada, meio fio, de 50 centímetros a 1 metro. Infração leve, penalidade, multa. 3. Afastado da guia da calçada a mais de 1 metro. Infração média, penalidade, multa. 4. Em desacordo com as posições estabelecidas neste código. Infração leve, penalidade, multa. 5. Na pista de rolamento das estradas das rodovias, das vias de trânsito rápido e das demais vias dotadas de acostamento. Infração grave, penalidade multa. 6. No passeio ou sobre faixa destinada a pedestres, nas ilhas, refúgios, canteiros centrais e divisores de pista de rolamento e marcas de canalização. Infração leve, penalidade multa. 7. Na área de cruzamento de vias, prejudicando a circulação de veículos e pedestres. Infração média, penalidade, multa. 8. Nos viadutos, pontes e túneis, infração média, penalidade, multa. 9. Na contramão de direção. Infração média, penalidade, multa. 10. Em local e horário proibidos especificamente pela sinalização. Infração média, penalidade, multa. 11. Sobre ciclovia ou ciclofaixa. Infração grave, penalidade, multa. Artigo 183. Parar o veículo sobre a faixa de pedestres na mudança de sinal luminoso. Infração média, penalidade, multa.
Artigo 84. Transitar com o veículo. 1. Na faixa ou pista da direita, regulamentada como de circulação exclusiva para determinado tipo de veículo, exceto para acesso a imóveis, lindeiros ou conversões à direita. Por exemplo, faixa da direita destinada a ônibus, tá? Você não pode transitar por ali, exceto se, por exemplo, for a entrada da garagem da sua casa, ok? Infração leve, penalidade, multa. 2. Na faixa ou pista da esquerda, regulamentada como de circulação exclusiva para determinado tipo de veículo, por exemplo, ciclofaixa, tá? Infração grave, penalidade, multa. 3. Na faixa ou via de trânsito exclusivo regulamentada com circulação destinada aos veículos de transporte público coletivo de passageiros, salvo caso de força maior, e com autorização do poder público competente. Infração gravíssima, penalidade, multa e apreensão do veículo. Medida administrativa, remoção do veículo. Artigo 185. Quando o veículo estiver em movimento, deixar de conservá-lo. 1. Na faixa a ele destinada pela sinalização de regulamentação, com exceção em situações de emergência. 2. Nas faixas da direita, os veículos lentos de maior porte. Infração média, penalidade, multa. Artigo 186. Transitar pela contramão em 1. Vias com duplo sentido de circulação, exceto para ultrapassar outro veículo e apenas pelo tempo necessário, respeitada a preferência do veículo que transitar em sentido contrário. Infração grave, penalidade, multa. 2. Vias com sinalização de regulamentação de sentido único de circulação. Infração gravíssima, penalidade, multa. Artigo 187. Transitar em locais e horários não permitidos pela regulamentação estabelecida pela autoridade competente. 1. Para todos os tipos de veículos, infração média, penalidade, multa. Artigo 188. Transitar ao lado de outro veículo, interrompendo ou perturbando o trânsito. Infração média, penalidade, multa. Artigo 189. Deixar de dar passagem aos veículos precedidos de batedores, de socorro de incêndio e salvamento, de polícia, de operação e fiscalização de trânsito, e as ambulâncias, quando em serviço de urgência e devidamente identificados por dispositivos regulamentados de alarme sonoro e iluminação intermitente. Lembra que vimos isso em aulas anteriores, tá? Luzes vermelhas, luzes amarelas, com o aviso sonoro também ligado, ok? Sabe quando está no trânsito e você escuta lá ao longe uma ambulância se aproximando? Você observa pelos retrovisores, por exemplo, que alguns carros não saem, não dão passagem como manda o código, eles podem cometer uma infração gravíssima e sofrer penalidade de multa, ok? Artigo 190. Seguir veículo em serviço de urgência. E aí, olha só, mesmo exemplo, tá? A ambulância passa, todo mundo abre, cria-se um corredor, ela passa, e aí sempre tem um espertinho que vai seguindo aquele veículo ali, tá? Estando este com prioridade de passagem devidamente identificada por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação intermitente. Infração grave, penalidade, multa. 191. Forçar passagem entre veículos que, transitando em sentidos opostos, estejam na iminência de passar um pelo outro ao realizar a operação de ultrapassagem. Infração gravíssima. Penalidade, multa de 10 vezes e suspensão do direito de dirigir. Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de 12 meses da infração anterior. Artigo 92. Deixar de guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu veículo e os demais, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se no momento a velocidade, as condições climáticas do local, da circulação e do veículo. Infração grave, penalidade, multa. Artigo 93. Transitar com o veículo em calçadas, passeios, passarelas, ciclovias, ciclofaixas, ilhas, refúgios, ajardinamentos, canteiros centrais e divisores de pista de rolamento, acostamentos, marca de canalização, gramados e jardins públicos. Infração gravíssima, penalidade, multa 3 vezes.
Artigo 94. Transitar em marcha ré, salvo na distância necessária a pequenas manobras e de forma a não causar riscos à segurança. Infração grave, penalidade, multa. Artigo 95. Desobedecer às ordens emanadas da autoridade competente de trânsito ou de seus agentes. Infração grave, penalidade, multa. Artigo 96. Deixar de indicar com antecedência mediante gesto regulamentar de braço ou luz indicadora de direção do veículo o início da marcha, a realização da manobra de parar o veículo, a mudança de direção ou de faixa de circulação. Infração grave, penalidade, multa. Artigo 97. Deixar de deslocar com antecedência o veículo para a faixa mais à esquerda ou mais à direita, dentro da respectiva mão de direção, quando for manobrar para um desses lados. Infração média, penalidade, multa. Artigo 98. Deixar de dar passagem pela esquerda quando solicitado. Infração média, penalidade, multa. Artigo 199. Ultrapassar pela direita, salvo quando o veículo da frente estiver colocado na faixa apropriada e der sinal de que vai entrar à esquerda. Infração média, penalidade, multa. A regra é ultrapassar pela esquerda, tá? Não pela direita, tá bom? Artigo 200. Ultrapassar pela direita veículo de transporte coletivo ou de escolares, parado para embarque ou desembarque de passageiros, salvo quando houver refúgio de segurança para o pedestre. Infração gravíssima, penalidade, multa. E agora vamos fazer um pequeno corte, tá? Só para não ficar aí um bloco muito grande. Temos aí aproximadamente mais 20, 25 minutinhos para a gente resolver questões do artigo 101, ou melhor, do artigo 151 ao artigo 200 do CTB para você, tá bom? Fica aí, não saia, só um cortezinho só para a gente fazer uma edição mais confortável para você, ok? Te aguardo até o próximo bloco.